A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 6 de março de 2024, quarta-feira, estou aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que nos diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vivemos num mundo onde não existe mais verdade. O relativismo moral está impregnado nesse mundo, onde ele nos diz que não existe mais certo, que não existe mais errado, que não existe mais verdade, que não existe mentira. Tudo é lícito, tudo que não te causa dor, que te faça feliz, que não prejudica o teu próximo, você pode fazer. Essa mensagem mundana, regida pelo príncipe das trevas, ela é contrária ao que Jesus prega. Jesus, ele nos diz que existe uma verdade e que uma vez caminhando firmemente na sua palavra, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A verdade, irmãos, é algo que liberta, pois quantas pessoas estão mergulhadas na mentira? Esse excesso de informações, de notícias, de fatos que o mundo moderno nos trouxe através da tecnologia, da mídia, das redes sociais, ela é capaz de aprisionar muitas pessoas em doutrinas demoníacas, onde tudo é permitido fazer desde que você seja feliz. Mas a Bíblia, ela nos diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém a fazer. Precisamos estar ativos com Jesus, ativo em oração, ativo em leitura bíblica, para Deus tirar a escama dos olhos, as traves nos nossos olhos. Uma vez com Jesus, nós somos libertos. Nós abrimos os nossos olhos espirituais, e Deus, ele nos dá sabedoria e capacidade de discernir o certo do errado. Em Tiago 1,5, a palavra nos diz: te falta sabedoria? Pede para Deus, que ele deliberadamente dá para todos que o pedem. Irmãos, quantas pessoas no mundo que possuem uma extrema capacidade de inteligência, possuem uma boa formação, muitas vezes mestrados, doutorados, pós-doutorados, mas quando essa pessoa, ela abre a boca, nós vemos que ela não tem sabedoria nenhuma, porque a sabedoria é um princípio divino, e a sabedoria não tem a ver com formação, não tem a ver com grau intelectual, mas a sabedoria, ela é um dom espiritual que Deus a concede para todos aqueles que o pedem e que seguem a tua palavra. Nós, muitas vezes, nos deixando levar por noticiários, por redes sociais, por jornalistas mundanos, fontes de informações mundanos, nós somos ludibriados e somos aprisionados em uma rede de mentira. O mundo de hoje, ele chegou ao ponto que tem a capacidade de nos dizer que não existe mais gênero, que não existe mais homem e mulher, sendo que todas as nossas células, todo o nosso corpo grita, clama qual sexo que nós pertencemos, qual gênero que nós pertencemos. O mundo de hoje quer dizer que a pessoa, ela pode nascer uma folha em branco e durante a vida dela, ela vai decidir se ela é homem ou se ela é mulher. Quanta falácia, quanta mentira existe nisso. Uma mentira comprovado cientificamente, onde se nós acharmos um corpo, um pedaço de um órgão, um osso com mais de 100 anos de existência, nós, através da tecnologia, somos capazes de saber, através da ciência, se esse osso
ele pertence a uma mulher ou a um homem, pois no seu mapeamento genético só haverá capacidade de descrição do XX mulher ou XY homem. E o mundo, contrariando toda a evidência científica, vem com uma falácia onde não existe gênero. Mas Jesus, ele diz: conheça a verdade e a verdade os libertará. Mentiras sobre a ciência a todo momento saem. Muitas vezes as pessoas falam da ciência como algo que não é mutável, como algo soberano. E a ciência ela é apenas um instrumento que Deus nos deu. A ciência ela é mutável. Quantas verdades ditas há alguns anos atrás, hoje nós sabemos que a ciência errou, que aquela evidência científica da época não era a verdade. Quando começamos a deixar-nos guiar pelos instrumentos de Deus, pelas criações, nós somos ludibriados a todo momento. É muito mais seguro nós seguirmos o Criador, a sua palavra, a fonte de informação bíblica, do que a criatura, no caso a ciência, no caso a tecnologia, as pessoas. Nós somos falhos. O único que é soberano, o único que não muda é Deus. E Deus, através da sua palavra, ele nos garante que uma vez seguindo seus princípios, não seremos enganados, mas seremos libertos de toda falsidade e de toda mentira mundana. A palavra de Deus, ela é majestosa, ela é excelente, ela é soberana. E ela nos ensina para não cairmos nas ciladas do mundo. A mensagem de hoje diz assim: viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. A Bíblia, ela nos diz, no primeiro capítulo de João, que Deus é luz, que Jesus é luz. E quando pensamos que Deus é luz, é como se estivéssemos num quarto escuro, onde não enxergamos nada, e a partir do momento que Deus entra como uma luminária, ele começa a iluminar os cômodos, onde enxergamos as paredes, os móveis, tudo que se encontra nesse cômodo. E quanto mais chegamos perto da luz, mais nós vemos com nitidez. Deus, ele é capaz de nos dar uma visão nítida, tirar tudo aquele engodo que pode estar nos nossos olhos. Deus, ele quer iluminar a nossa vida. Ele quer nos deixar vivos, ativos, com a verdade, sabendo discernir o que é certo do que é errado, para não cairmos no relativismo moral que está destruindo a vida de tantas pessoas e de tantas famílias. Deus, ele é luz, Deus, ele é sabedoria, e ele é capaz de nos deixar iluminados e sábios para vivermos aqui até encontrarmos ele na glória. Medite nessa palavra de hoje. Essa palavra, ela é libertadora. Uma vez que a Bíblia torna-se o nosso filtro, nós conseguimos discernir o que nós escutamos e não somos mais enganados. Deus nos ama e ele quer que nós vivemos na verdade e não na mentira. A palavra de hoje, a leitura bíblica de hoje, está em Salmos 30. O Salmos 30 é um louvor de ação de graças que Davi fez por ele ter recebido um grande livramento. Irmãos, quantos livramentos de morte, de doença, de ciladas que recebemos do Senhor Jesus no nosso dia a dia. Muitas vezes somos capazes de reconhecer o livramento, mas algumas vezes Deus, ele nos livra de morte e nós não temos a capacidade de perceber. Por isso que a todo momento precisamos agradecer o nosso Senhor Jesus. A cada respirar, a cada acordar,
a cada dormir. Quando saímos da nossa casa de manhã para o trabalho, voltamos em segurança à noite, precisamos agradecer para Deus. Todos aqueles livramentos que tivemos, o que nós somos capazes de perceber e aqueles que também não somos capazes. Pois Deus, Ele envia anjos para nos proteger. Deus, Ele nos protege dos nossos inimigos espirituais e carnais. E precisamos ser como Davi, a todo momento da ação de graças, a tudo que Deus faz na nossa vida e promove na nossa vida. Eu quero fazer a leitura do Salmo 30, que tem um versículo maravilhoso, onde depois quero fazer uma breve meditação sobre ele. O Salmo 30 nos diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito se cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Esse versículo 5, o quinto verso do Salmo 30, um verso tão conhecido que em algumas versões vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quanta verdade eu vejo nesse versículo. Quantas vezes dormimos desesperados, com problemas, clamando, pedindo socorro, com dor, com tristeza, e somos capazes de acordar renovados, com alegria, com perseverança e com esperança. Como uma noite ela é capaz de modificar o nosso espírito e os nossos sentimentos. Quando eu avalio o ciclo circadiano, que são como funciona a liberação dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores durante 24 horas, sabemos que os hormônios do dia são diferentes dos hormônios da noite. Os picos de liberação dependem muitas vezes do horário. Por isso que é tão importante uma noite de sono, 8 horas de sono. E muitas vezes dormimos desesperados, sem esperança, e durante aquele sono que a gente nem sabe o que aconteceu, aonde foi o nosso espírito, como que a nossa alma só descansou no nosso corpo, acordamos renovado e com esperança de alegria. O sono, irmãos, ele é restaurador. E Deus usou a boca de Davi para dizer isso. Quantas vezes, quando estamos mergulhados num problema, Deus, ele quer que nós dormimos. Deus quer que nós descansemos, que tiramos a noite para restaurar a nossa energia, para mudar o nosso espírito, para mudar a nossa energia para o dia de amanhã. Pois o sono, ele é reparador. O sono, ele é restaurador. O sono, ele é capaz de adormecermos tristes e acordarmos alegres. Deus é maravilhoso, irmãos. E a ciência, a cada dia, ela comprova o quanto que a palavra de Deus é verdade. Davi, ele não sabe, porque na sua inspiração de louvor, que foi uma inspiração dada por Deus,
ele revelou que o sono era restaurador, que o choro durava uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, ele não explicou quais eram os mecanismos fisiológicos, quais as reações químicas que acontecem durante a noite para a alegria ser restaurada de manhã. Mas ele profetizou essa verdade que a ciência hoje explica. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes, nesse momento de tristeza, nos entregamos, o nosso corpo se entrega a uma ansiedade exacerbada, onde gera insônia, onde gera tristeza, e essa pessoa não consegue restaurar a sua paz para o dia de amanhã, porque se deixa entregar pelas perturbações e pelos problemas. Mas Jesus, ele diz que para nós lançarmos todas as nossas ansiedades nos pés dele, pois ele sabe que a ansiedade, ela dá reações químicas no nosso sistema nervoso que nos deixa aflorados e agitados. E isso pode atrapalhar a nossa vida, gerando até doenças. Por isso que Jesus, nesse momento, através de Pedro, nos diz: lançai as suas ansiedades nos pés de Jesus, para assim o nosso corpo descansar, a nossa mente descansar, a nossa alma descansar, para podermos tirar uma noite tranquila, para Deus poder restaurar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa energia. O choro dura uma noite, irmãos, mas a alegria vem pela manhã. Pode confiar nessa palavra que é verdadeira. Os últimos versos desse salmo eu acho maravilhoso, onde ele diz no verso 11: converteste o meu pranto em folguedos, converteste o meu choro em alegria. Deus, ele renovou Davi, ele tirou toda aquela tristeza, todo aquele choro e deu alegria para ele. Ó, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Esse termo pano de saco na época de Davi é que quando os judeus eles estavam numa tristeza, mergulhados num problema, eles se vestiam de panos de saco, de roupas velhas, de roupas de tecido mais pobre, que não eram nobres, em sinal de tristeza para Deus. E Davi, ele diz: você tirou toda essa veste de tristeza da minha vida e me vestiu de alegria. Olha que maravilhoso, irmãos. Deus, ele é capaz de nos livrar de momentos de tristeza, onde a gente não vê saída, e nos dar vestes de alegria. Se você está passando por um momento de tristeza, se você está vestido de pano de saco, com veste de tristeza, de choro, eu profetizo que Deus, ele vai te renovar e vai tirar toda essa sua veste de tristeza e te vestir com vestes de alegria. Vai enxugar teu pranto e dar risos e dar sorrisos. Com Jesus nós temos esperança. Jesus, ele dá uma capacidade de renovação. Muitas vezes eu estou triste, estou desanimada e eu leio esses salmos, eu leio a sua palavra e isso me traz um renovo. Sem mudar nada, o problema continua, mas me dá um renovo, pois ele tira toda aquela energia de tristeza, toda aquela veste de tristeza e me veste de alegria. Que essa palavra possa trazer esperança e renovação para o seu dia. Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.